crescimento na vida desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Só para relembrar, o texto de Provérbios, capítulo 25, versos 18 e 19, que dizem assim: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado, andar com o pé aleijado. Bíblia na linguagem de hoje. O mesmo texto na Nova Versão Internacional diz assim: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Que grande verdade. Meus irmãos, eu creio que Deus está realizando algo extraordinário no nosso meio. E creio que Ele ainda o fará de uma forma muito mais ampla. Mas há um princípio fundamental, indispensável, que tem a ver com lealdade. Por isso, nós estamos meditando nesse assunto, e hoje vamos falar sobre os estágios da deslealdade. Mas antes eu quero relembrar a definição que nós apresentamos do dicionário sobre o que é lealdade. A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos, também encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. A lealdade, ela é necessária em todos os relacionamentos. Não há casamento que se sustente se não houver lealdade, se não houver confiança um no outro. A lealdade, que deve se manifestar no relacionamento, sobretudo conjugal, deve ser reflexo da lealdade vertical. A horizontalidade, resultado da verticalidade, ou seja, está em Provérbios 16, 6. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Não há relacionamento que se sustente, que tenha vida longa, se não houver lealdade. O marido precisa ser leal à sua esposa, a esposa precisa ser leal ao seu marido, os filhos devem ser leais aos seus pais, mas os pais devem ser leais aos seus filhos. O patrão deve ser leal ao seu empregado, o empregado deve ser leal ao seu patrão. Portanto, nós estamos tratando aqui de um pilar, irmãos, fundamental na construção de um relacionamento saudável e, no caso da igreja, de uma igreja saudável e crescente. Por que tratar desse assunto? Por duas razões. Primeiro, para nos ajudar a identificar e eliminar qualquer tendência de deslealdade dentro de nós. Qualquer um de nós aqui pode se tornar desleal. Pode se tornar. Então, o propósito dessa reflexão é de identificar em nós a tendência. E em identificando a tendência, possamos eliminá-la na sua fonte, na sua origem, no seu berço. E em segundo lugar,
para ajudar a detectar a deslealdade em qualquer pessoa com quem trabalhamos. Preste bem atenção, porque nós vamos dar princípios aqui, irmãos, que vão lhe trazer clareza para alguma situação que talvez você esteja vivendo. Lembra o que disse Salomão? Lidar com uma pessoa desleal é como mastigar com um dente quebrado. Você consegue identificar isso? Não sente firmeza? É como andar com o pé deslocado. Você já deslocou o pé? Quem desloca o pé não tem segurança. Não dá para firmar o pé, não dá para ter um passo seguro. Então, o propósito é identificar a tendência em nós e também identificar, detectar a deslealdade em qualquer pessoa com quem nós trabalhamos. E é claro, a intenção dessa fala não é que saiamos daqui olhando no outro, é trazendo para nós. É ouvir a mensagem, não como quem tem uma pá, que joga no outro, pensar, fulano de tal precisava estar aqui para ouvir. Não, é ouvirmos a mensagem como quem tem uma enxada, a enxada traz para junto. Então, meus irmãos, nós vamos caminhar nesses próximos minutos tratando disto. A deslealdade pode ter um impacto devastador em qualquer área e especialmente no ministério. Avance aí, irmão, por favor. Não tem aí? A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Tornar-se desleal é um processo. É um processo. Muitas pessoas não sabem que estão mudando para serem desleais. É um processo com causas definidas, passando desde o caráter até episódios na vida de uma pessoa que a fazem se tornar uma pessoa desleal. Portanto, há estágios. Estágios que uma pessoa percorre quando está gradualmente se tornando uma pessoa desleal. São 7. Eu quero tratar já do primeiro. Primeiro estágio. Você guardou que ninguém se torna desleal de um dia para o outro? É um processo. E o primeiro deles é o espírito independente. Nós vamos tratar aqui de duas pessoas, duas figuras que encarnam a deslealdade. Uma delas era Joabe, que era braço direito de Davi, mas era um camarada desleal. E a segunda pessoa, Absalão, que era filho de Davi, e também se tornou uma pessoa desleal. Portanto, o primeiro estágio é o espírito independente. A pessoa que caminha para a deslealdade começa a desenvolver atitudes independentes, quase se torna autônoma dentro daquele contexto. As regras daquela organização não a controlam mais. Ela ainda é parte da igreja, mas faz o que quer fazer, a despeito das instruções contrárias. Meus irmãos, para uma pessoa desleal, nós podemos convocar várias reuniões, mas a pessoa com espírito independente decidirá ir apenas àquelas que ela considera importantes. Isso é um sinal de deslealdade. Ela faz parte de uma equipe, e vem uma orientação para a equipe, mas ela diz, essa eu não vou. É um sinal de quem está se tornando desleal. Ela obedecerá apenas a certas instruções, aquelas que ela pensar serem as que realmente importam. O autor coloca um texto muito interessante, ele diz assim, essa é para os coralistas. Se você for desfavorecido o bastante
para ter coralistas que possuem espírito independente, você poderá experimentar algo assim. Você poderá convocar reuniões de oração, ensaios e campanhas, mas o coralista independente decidirá, acho que eu vou participar apenas dos ensaios. Espírito independente, tendência à deslealdade. Agora, meus irmãos, é bom ser independente. Todavia, preste bem atenção nisso. Se você é parte de uma denominação, um grupo ou uma empresa, você não é independente. Compreende? Se você faz parte da igreja, você não pode ser independente do seu ministério. Se você lidera uma célula, e que Deus o abençoe, para que você seja um poderoso líder de célula, mas você não é independente na liderança da sua célula. Se você pertence a uma organização, você não é independente dessa organização. Portanto, você não pode simplesmente fazer o que pensa que é certo, sem dar satisfações e buscar informações. Você deve aderir às linhas de ação que estão vindo da direção. Se sente, olha o que o autor diz, que eu achei muito forte. Se sente que quer ser independente, então você deve renunciar. E é claro, simples assim. Não quero seguir a orientação do pastor. Querido, não dá. Não dá. O que eu estou trazendo nessa manhã, com muito temor ao Senhor, como fruto de orar já por bastante tempo, é com a convicção de que, para construirmos uma igreja que cresça, que ganhe pessoas para Cristo, nós precisamos ter um pilar fundamental, que é o pilar da lealdade. Da lealdade. E nós vamos, nesse momento, então, pensar nesse primeiro personagem. Exemplo de deslealdade pela independência, que era Joabe. Joabe era braço direito de Davi. Está lá no 2º livro de Samuel. E a primeira expressão de deslealdade de Joabe é quando ele quebra uma aliança que Davi havia celebrado com Abner. Abner era general do exército de Saul. Depois da morte de Saul, Davi disse: eu não quero mais prosseguir guerra, eu quero ter paz. E ele então convoca Abner, para uma reunião e celebra com ele a paz. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Celebra com ele a paz. No verso 22 diz assim, verso 21. Disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei juntar ao rei, o meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Davi selou a paz. Verso 22, segundo Samuel, capítulo 23. Portanto, pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida, e traziam consigo grande despojo. Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e perguntou: que fizeste? Abner veio ter contigo, porque o despediste de maneira que se fosse assim livremente? O rei não quis mais ter paz, ter guerra, celebrou a paz, fez um pacto de paz. Bem conheces a Abner, diz Joabe, filho de Ner, que te veio enganar,
e observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Joabe, então, preste bem atenção, retirou-se de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no ventre, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Davi celebrou a paz, mas o seu braço direito, que era desleal, desrespeitando a orientação do seu líder, matou Abner. Segundo exemplo na vida de Joabe, de deslealdade, é que ele desobedeceu a ordem explícita de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, Davi determinou que seu filho Absalão não fosse morto. A morte de Absalão é muito interessante, porque ele estava no lombo de um animal. A Bíblia diz que Absalão era a pessoa mais bela, né, da planta do pé ao alto da cabeça. Cortava o cabelo uma vez por ano. O peso do seu cabelo chegava entre 2 a 3 quilos, porque provavelmente, como monarca, o filho do rei, untava o cabelo com óleo e colocava pós brilhantes, talvez, quem sabe, até pó de ouro. E diz a Bíblia que o cabelo de Absalão pesava. Eu imagino Absalão andando naquele corcel por sangue, um cavalo branco, com sua cabeleira dourada, com a sua capa vermelha, e provocando suspiro no coração de todas as mulheres. Bonito por fora, mas um monstro por dentro. Rebelou-se contra o seu pai, e diz a Bíblia, que ele estava no lombo de um animal, passando entre árvores, ele ficou preso pelo pescoço. Davi havia dito de forma clara, versículo 5, 2 Samuel, capítulo 18, deu ordem ao rei, o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. Foi a ordem clara. Mas sabe o que é que Joabe fez? A Bíblia diz, no capítulo 18, versículos 10 e seguinte, que um homem viu Absalão preso pelo pescoço, não estava morto, e trouxe a notícia para Joabe. Aí diz o texto assim, então disse Joabe ao homem, verso 11, o quê? Tu o viste? Por que não o derrubaste logo por terra? Então eu te teria dado 10 ciclos de prata e um cinto, respondeu, porém, aquele homem, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos o que o rei deu ordem a ti, que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. E mais adiante, Absalão, ou Joabe, diz assim no verso 14, não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, passou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Você sabe por quê? O rei deu ordem, não toque no meu filho. Mas o camarada desleal desrespeitou. E foi lá e vazou o coração de Absalão. Mas há uma terceira expressão da deslealdade de Joabe. Joabe contrariou a vontade do rei. A vontade do rei era de que Salomão reinasse em seu lugar. Mas sabe o que é que ele fez? Primeiro livro de Reis. Estão comigo, irmãos? Primeiro livro de Reis. Venha comigo, no capítulo 1. A ordem de Davi era clara, quem vai tomar o trono no meu lugar será meu filho Salomão. Mas o que é que ele fez? No capítulo 1 do livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou dizendo, eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Saiu seu pai, jamais o havia contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Além disso,
Era ele muito formoso de parecer e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe. Joabe sabia que a ordem clara do rei Davi era: meu filho Salomão vai reinar em meu lugar. Mas ele teve entendimento com Joabe, e Joabe aceitou. E se você acompanhar a leitura do texto no seu segmento, vai observar que, por ser desleal, ele contrariou a ordem clara, explícita do rei Davi. Quero que você entenda, irmão, que a pessoa desleal, ela não respeita as orientações que são claras. Interessante que no segundo livro de Samuel, capítulo 12, fala que Joabe foi para uma batalha e teve vitória, e disse assim, ele quis dar ordem para o rei, disse, o rei, vem para cá, porque senão as pessoas vão colocar o meu nome aqui na cidade. Ele quis, na verdade, manipular o rei Davi, porque era desleal. Meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é muito sério. Muitas igrejas se dividem porque falta lealdade. Isso é muito comum, por exemplo, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, onde se abre lá uma congregação, se coloca um líder e o líder não é honesto, não é leal. Daqui a pouco aquele grupo todo diz assim, estamos saindo. Mas isso acontece no meio batista também. Tem um amigo pastor que me disse com os olhos cheios de lágrimas e tristeza. Ele disse que ele apoiou um jovem pastor da sua igreja, abriu um trabalho num ponto estratégico da sua cidade, e colocou aquele moço, e encorajou as pessoas daquele local, para que congregassem com ele, porque era um trabalho estratégico. Ele viu aquele menino cresceu na sua liderança pastoral. Aí ele me disse assim, pastor Celso, não é que aquele moço, depois ele disse, olha, todos nós estamos saindo da igreja, vamos formar uma outra igreja. Deslealdade. Eu vi aquele obreiro, que eu conheço, que eu amo, um colega muito querido, com o coração ferido por causa da falta de lealdade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero nesse momento lhes dizer como é que a gente identifica uma visão. Eu estou muito seguro de que a visão celular é visão de Deus. Visão de Deus é bíblica. Essa é a primeira pergunta. Para identificarmos uma visão, nós precisamos ver se ela atende às seguintes indagações. É bíblica? Está de acordo com o caráter de Deus? Visa promover o reino de Deus? Tem por alvo conduzir pessoas a Cristo? Eu acredito firmemente que a igreja doméstica é a única estratégia de alcançar as pessoas onde elas estão. Imagine, nos grandes centros onde a violência está dominando. Tempos atrás eu conversava com um colega pastor lá de São Gonçalo. São Gonçalo tem o maior bairro da América Latina. Me parece que é Vila Catarina. Já preguei lá. Muita gente. Muita gente. E eu perguntei àquele colega, como é que é a igreja, ser igreja num tempo de violência? Onde o tráfico diz a hora que as pessoas podem sair e a hora que elas não podem. O tráfico determina onde a pessoa vai. Eu perguntei para ele como é que está sendo a sua igreja lá num ambiente dominado pelo tráfico, onde os camaradas andam com fuzil na mão, onde cheira uma carreira de cocaína a céu aberto, onde o poder público muitas vezes não tem como chegar. Como é que é ser igreja?
Ele disse assim, ele me contou inclusive que um colega, pastor, saindo de casa para ir para a igreja, foi morto na calçada da sua casa. Como é que é essa igreja assim? Aí ele me disse, lá nós estamos fazendo culto de manhã, e o culto à noite, poucas pessoas vão por causa do medo, não vão por causa do medo. Agora pense um ambiente desse, ter uma célula, ter um grupo pequeno, a pessoa anda 100 metros, chega numa casa onde ela pode se reunir e adorar a Deus, onde ela pode convidar os amigos. Eu estou convencido de que este é o modelo bíblico que vem do livro de Atos, a igreja que sai do templo e volta para casa, mas ela precisa ser edificada na base da lealdade, na base da lealdade. Então uma visão, se for bíblica, estiver de acordo com o caráter de Deus, promover o reino de Deus, conduzir pessoas a Cristo, essa é a proposta que nós temos trazido aqui dos grupos pequenos. Vamos avançar, irmãos. Há muitos líderes potenciais, mas pelo fato de serem independentes de mim e da visão que Deus me deu, nós não podemos trabalhar com elas. Eu estou citando o que o pastor disse no livro, fazendo dele as minhas palavras. A história, ele conta até a história de um líder que foi convocado para liderar uma célula. Disse, irmão, vem liderar uma célula, e a pessoa respondeu, diz o autor do livro, não, pastor, eu já tenho os meus convertidos. Eu já tenho os meus convertidos. Estava na igreja, mas independente de tudo o que acontecia na igreja. Uma pessoa desleal pode converter, preste bem atenção nisto, pode converter uma célula em sua igreja pessoal. Essa é a razão porque muitos pastores não acreditam em células. Há pastores que têm ojerias a células. Sabe por quê? Porque começaram, mas o princípio básico não foi celebrado e trouxe ferida para a igreja. Estão entendendo? Primeiro estágio é independência. Querido irmão, você pode ser uma grande bênção, mas celebremos lealdade. A visão que Deus dá à igreja dá através do pastor, que vai prestar contas ao Senhor, não tenha dúvida disso. Isso me dá um pavor, não é medo não, me dá um pavor de saber que um dia haveremos de prestar contas ao Senhor. Mas Deus tem sido tão bom, que apesar das limitações, Ele tem honrado, tem abençoado. Mas há o segundo estágio, o primeiro deles qual é? Espírito o quê? Mas há um segundo estágio, o estágio da ofensa. Mateus 24, verso 10, diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados ou ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. A partir deste versículo, nós podemos ver que as pessoas começam a trair e a odiar umas às outras quando são ofendidas. Pessoas machucadas podem se tornar desleais. O espírito da ofensa sempre abre portas para o espírito da traição. Feridas e ofensas sempre levam as pessoas ao caminho da deslealdade. E esse exemplo vem de Absalão. Você sabe que Absalão era filho de Davi? E há pelo menos duas situações que apontam ferida no coração de Absalão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13, relata um episódio ocorrido com Tamar, que era irmã por parte de pai e mãe de Absalão. Mas Aminon, que era meio-irmão de Absalão, se apaixonou pela irmã. Você conhece a história. Ele a seduziu,
a violentou. Absalão, quando soube da violência cometida com a sua irmã, ele trouxe Tamar para sua casa e ela ficou com ele chorando, lamentando a vida toda ocorrido, e aquilo abriu uma ferida no coração de Absalão. Mas, em segundo lugar, Absalão teve uma ferida no coração, sabe por quê? Porque Davi não foi firme com o filho que estuprou a irmã. A Bíblia diz que Davi ficou aborrecido, 1 Samuel capítulo 3, verso 2, mas não teve nenhuma atitude. E essa falta de atitude firme abriu uma ferida no coração de Absalão, suficiente para que ele deixasse crescer no seu coração o espírito de traição. Meus irmãos, isso é muito sério. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Segui bem firme. Tendo cuidado ainda, eu leio também na Nova Versão Internacional: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Uma pessoa machucada, ela naturalmente vai contaminando outras. Leia o mesmo texto na Bíblia na linguagem de hoje. Procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem, para que nenhuma raiz de amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação. Uma pessoa ofendida, machucada, tem alto poder de deslealdade e contaminação. Você viu o que dissemos no início? Para que nós possamos identificar em nós, será que alguns de nós aqui feridos, estamos sendo alertados nessa manhã, de que o machucado na alma, a ferida na alma, pode levar a pessoa, muitas vezes, a se tornar uma pessoa desleal. Por isso, nós precisamos perdoar e pedir perdão. Terceiro lugar, farei mais rápido, por causa da hora. Estão comigo, irmãos? Terceiro estágio da deslealdade é o estágio da passividade. Primeiro, independência. Ele faz as coisas, não presta contas. O membro da célula precisa prestar conta ao líder da célula, o líder da célula ao supervisor. O supervisor precisa prestar contas ao pastor. Na verdade, o pastor confia muitas coisas às células. Então, primeiro, a independência. Segundo, qual é? Qual é? Ofensa. Em terceiro lugar, o estágio da passividade. Uma pessoa ofendida por uma coisa ou outra pode se tornar passiva. Absalão ficou aborrecido com seu irmão e nutriu um sentimento de morte, mas não falou coisa alguma para alguém. Falou nada. Ele ficou aborrecido com Aminon, mas ficou só cozinhando. Alguém disse que vingança é um prato que se come frio. Ficou arquitetando, ficou azedando
até que chegou o momento em que convidou todos os irmãos para uma festa, mandou que os seus soldados dessem em cima dos irmãos, e então, por causa da ordem de Absalão, o seu irmão Aminon foi morto, ficou num tempo de passividade. O autor aqui, Dag Heward-Mills, diz o seguinte: não ignoro as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não têm nada a dizer ou a contribuir. Você pergunta, ele não tem nada a dizer. Faz parte de uma equipe, mas não se manifesta, não se expõe. Ele alerta na palavra dele. Eu não ignoro. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13, 22 e 23, diz assim: Absalão, porém, não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei, e ali então ele matou o seu irmão. Quando alguém está no estágio da passividade, no processo da deslealdade, não se envolve em coisa alguma na igreja. Muitas vezes, pessoas feridas dizem assim: não quero mais problemas nessa igreja, deixe-me ficar no meu canto. O líder desinteressado não está envolvido por alguma razão. E muitas vezes, essa razão é porque ele está machucado e ficou na passividade. Meu irmão, minha irmã, nós vamos entrar no 4º estágio, mas preste bem atenção. O desafio do Evangelho não é para ficarmos na periferia, mas é para irmos para o olho do furacão, não é isso? Para o olho do furacão. E se isso não acontecer, sabe o que leva a pessoa? Entra para o 4º estágio, que é o estágio da crítica. Primeiro, independência. Segundo, qual é? Ofensa. Terceiro, passividade. E 4º estágio, estágio da crítica. A passividade é perigosa, porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade. A passividade leva a pessoa a esse estágio. Ela começa a ver defeito em tudo. Porque o louvor está alto, porque o louvor está baixo, porque cantou muito, porque cantou pouco, porque o pastor fala muito, o pastor fala pouco, porque o pastor grita, porque o irmão não faz, porque o professor... Ele só fica observando. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio, de tornar-se crítica. É o estágio de observar e ampliar as falhas dos seus líderes. Meus irmãos, a igreja não é perfeita. Você acha que tudo que acontece na igreja me agrada? Não. Mas eu prefiro celebrar as grandes conquistas. Pensa bem, irmão. Uma igreja que brotou pequena, pouco mais de 50 pessoas, tornar-se num prédio alugado. Alguns daquele tempo ainda estão aqui. Aliás, quantos estão aqui daquele tempo? Levante a mão, bem alto. Quase que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma igreja que há 44 anos atrás, num prédio alugado. E Deus foi abençoando. Eu quero lhe encorajar a não se deixar tomar pelas oportunidades, algumas delas até plausíveis de crítica, mas eu quero lhe desafiar a olhar para as muitas e abundantes manifestações de agradecimento. Todos os dias, Débora e eu oramos agradecendo a Deus pela vida da igreja, porque Deus tem sido muito bom. Conquistas de vidas,
obreiros que hoje estão no campo missionário, egressos dessa igreja. Avançarmos na conquista patrimonial. Penso numa igreja que tinha um prédio alugado lá no centro da cidade, caríssimo para a nossa realidade, mas Deus pôs a mão, e porque Ele pôs a mão, hoje nós estamos num templo extraordinário, o maior templo batista do sul do estado, e vamos avançar para construir um belo jardim de oração. Sabe por quê? Tem selo da mão de Deus. Não tem explicação. Matematicamente não dá. Mas quando Deus põe a mão, a coisa prospera. Quando uma pessoa entra nesse estágio, ela busca trazer pessoas para a sua visão. Nesse estágio, a pessoa busca encontrar falhas em tudo. Dissemos, no início da fala, que a mensagem visa identificar a deslealdade em nós. Pode ser, irmão querido, se a sua leitura da sua igreja é ver falha em tudo, pode ser que você esteja trilhando o quarto estágio, que é o estágio da crítica. O livro de Números fala bastante a respeito de relacionamentos com aqueles que possuem autoridade delegada por Deus. Alguns dos julgamentos mais severos de Deus provêm da relação de Israel contra Moisés e Arão. Miriam é um exemplo de alguém que se tornou desleal e ao mesmo tempo crítica. Convivia com Moisés, vira o poder de Deus se manifestando através da vida de Moisés. Moisés era imperfeito, mas indiscutivelmente um servo de Deus com chancela divina sobre a sua vida. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por ter se casado com uma mulher etíope ou cuxita, conforme está em Números capítulo 12, versículos 1 e 2. Provavelmente, depois da morte de Zípora, Moisés se casou com uma cuxita, ou etíope. Etíope significa rosto queimado. Quem nasce na Etiópia tem a pele negra. E a Bíblia diz que Miriam começou a criar um levante contra Moisés. E sabe o que aconteceu? O peso de Deus veio sobre eles. Quero citar aqui o comentário da Bíblia de Estudo Plenitude sobre esse episódio. Está lá na Bíblia de Estudo, página 186. Não fale contra a liderança nomeada por Deus, isso trará seu julgamento e castigo. Não se alinhe em rebelião contra a liderança nomeada por Deus. Ele detesta e lida severamente com essa ofensa. Tal rebelião normalmente resulta em uma comunidade rebelde. Primeiro estágio, independência. Segundo estágio, qual é? Terceiro estágio. O quarto estágio, crítica. E o quinto estágio é o estágio político. Quando uma pessoa entra no estágio político, ela tenta envolver outras pessoas em suas ideias e filosofias. Pastor, já te visitou? Eu vim aqui te visitar, mas ele não te visitou. Olha só, mas ele não te visitou. Deslealdade. Mas o pastor não disse nada para você. Mas o diácono não fez isso. E começa a, sutilmente, minar. Políticos operam a partir do poder da opinião das pessoas. Ser líder exige coragem.
Eu não posso fazer enquete para perguntar à igreja o que vocês querem ouvir. Eu vou buscar Deus e dizer: Senhor, fala através de mim. Mas quando o indivíduo entra no estágio político, ele vai soltando, destilando pequenas fagulhas para contaminar outras pessoas, quer atrair seguidores. Absalão fez isso. Ele se colocou na porta da cidade. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. Olha o que ele fez. Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: olha só, quem me dera, se fosse eu, em outras palavras, se fosse eu, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão e pegava-o e o beijava, ou seja, ele aceitava uma deferência que não era sua. Agora olha o que diz o texto: desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juiz, e assim, o que é que ele fazia? Furtava o coração dos homens de Israel. Se põe na entrada, as pessoas dizem assim: você veio tratar com o rei está muito ocupado. Fala comigo, quem me dera. Se fosse eu. Às vezes eu ouço muito esse tipo de argumento, que a pessoa tem só uma compreensão de um pedaço. O líder age a partir da compreensão do todo. Se fosse eu. Então esse é o estágio político. Como eu disse, Absalão aceitou honra que não era sua. Tornou-se dissimulado. O dissimulado é como um camaleão. É como o polvo. Você sabia que o polvo tem uma capacidade de se ajustar ao ambiente? Ele tem uma capacidade de camuflagem extraordinária. Aliás, a natureza é extraordinária, né? O polvo é uma delas. A outra coisa que eu acho fascinante é o pernilongo. Gente, na minha casa tem muito pernilongo. Eu estou estudando sobre pernilongo. Eu acho fantástica a capacidade que o pernilongo tem de desaparecer. É assim na sua casa também? É ou não? Ele está aqui, quando você faz, sumiu. Eu já tentei pesquisar na internet, não consigo encontrar. Porque eu pensei assim, se essa capacidade do pernilongo for descoberta pelas Forças Armadas, hein? Impressionante. Some, aí eu fico lá, paradinho. Meio doido isso, né? Mas ainda bem que não é só lá em casa. Mas como eu já tive o quê? Qual é o nome? Dengue, né? 4 vezes. Então eu acho que eu não vou ter a quinta, porque dizem que não tem a quinta vez, né? Então, dissimulado. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo aqui? Estou caminhando para o fim, os outros serão mais rápidos. O dissimulado vai comendo pelas bordas. Na porta da cidade ele ganha um, ganha outro, ganha um, ganha outro. Nesse estágio surgem perguntas que são como iscas para ingênuos, tais como, estou citando o que o autor diz:
O que você achou do culto hoje? Você observou que muitas pessoas estão saindo da igreja? Elas arrastam os membros para análise de assuntos que estão acima deles, ou seja, que não são da área deles. E quando uma pessoa está no estágio político da deslealdade, ela tem 3 frases favoritas. Primeira, várias pessoas estão dizendo isso ou aquilo. Segunda, todos estão dizendo, todo mundo está falando isso ou aquilo. Terceiro, muitas pessoas estão dizendo isso ou aquilo. São iscas que são lançadas, ao ingênuo morde, aí ele avança. Quando uma pessoa chega a esse estágio político da deslealdade, o autor diz, eu concordo, ela se torna perigosa para a unidade e estabilidade da igreja. Esse indivíduo é uma ameaça à segurança da liderança. Cabe na igreja, cabe na empresa, cabe em qualquer lugar. Compreendem? 6º, penúltimo estágio. Tem que ser mais rápido. O estágio do engano. João 14, verso 12 diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Ele pregou para muita gente, mas há pastores que podem pregar uma semana para um público maior do que Jesus pregou nos seus 3 anos de ministério. Mas isso não significa dizer que porque podemos fazer mais, como Ele disse que faríamos, nós somos maiores que o Mestre. Ter mais competência em alguma área não faz ninguém ser melhor do que o seu líder. Isso é importante. E o último estágio, estão comigo até aqui, irmãos? Amém? O estágio da rebelião declarada. Esse é o estágio em que os desleais lutam abertamente contra a autoridade. O desleal vai desenvolvendo uma confiança desleal ao longo de meses e anos. Ele adquire apoio psicológico, a obter respaldo de algumas pessoas com quem conversou. Lembre-se, Lúcifer recebeu o suporte de mais de 1/3 dos anjos. O desleal tem tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava rebelando-se. Então, de repente, expôs o que estava no seu coração. Eu encerro com um texto bíblico, esperando que a nossa reflexão lhe tenha abençoado. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebeldia ou rebelião é como o pecado. Você já parou para pensar nisso? A rebelião, a Bíblia está dizendo, é como feitiçaria. Grave demais. A arrogância como o mal da idolatria, ou o arrogante que olha os outros de cima para baixo. A Bíblia está dizendo que ele é nivelado como idólatra. O rebelde como um feiticeiro. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul perdeu o trono,
porque foi rebelde. Vamos ficar em pé, irmãos? Quantos compreenderam a palavra dessa manhã? Sim ou não, irmãos? Se não entendeu, eu vou pregar outra vez. Nós vamos avançar no próximo domingo, talvez na última mensagem, lembrando que o propósito dessa fala não é você sair daqui uma lupa colocada sobre a vida do outro, mas olhar dentro de si mesmo, pedindo a Deus que nos ajude, para que não nos tornemos, por algumas dessas razões, desleais. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado pela